Escola Estadual Dom Domingos Carreiro, na cidade de Porto Nacional, Tocantins. E aqui hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Acredito que todos nós iremos aprender muito com a nossa entrevistada. Nesse momento estamos aqui eu, professora Adriana Alves, professor Natanael. Nós temos nosso câmera, que infelizmente hoje não pôde vir, que é um oficial nosso, que é o Jonatas. E queremos agradecer a participação, a presença das nossas estudantes aqui da nossa escola, né? A parceira, a Universidade Federal do Tocantins, que está aqui hoje com os cursistas. Lembrando que é da cidade de Porto Nacional, campus de Porto Nacional. E hoje a nossa entrevistada será a professora Nayara Kaline Santos. Ela é bacharel em farmácia e biblioteconomia, mestre em geografia, doutoranda em desenvolvimento regional pela UFT, através de cotas afirmativas, onde hoje o nosso tema é representatividade negra no sistema de cotas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E que estejamos à vontade para os questionamentos, para as perguntas. Pode falar a sua apresentação. Fico muito feliz de estar aqui hoje dividindo esse momento com vocês, de ouvir a minha colega aqui de universidade, de geógrafa, né? A professora Marcilé, que fez o convite, e também vocês que nos dão essa oportunidade de trazer a nossa causa, as nossas reivindicações e nos auto-identificar perante a sociedade, como pessoa negra, pessoa quilombola, mulher, e fundamental para a existência e desenvolvimento dessa cidade, do nosso país, e que é a oportunidade também de levar adiante os nossos assuntos afirmativos, as nossas reivindicações étnicas, raciais e também de gênero. Fico muito feliz de estar aqui. Então, eu sou Nayara, como já disse, Nayara Kaline, sou mãe, sou esposa, sou quilombola da comunidade de Morro São João em Santa Rosa do Tocantins, fica próximo aqui de Porto Nacional. Cursei o curso de farmácia em uma instituição privada, posteriormente fiz o curso de mestrado em geografia dentro da UFT, que é a instituição onde eu estudei e trabalho atualmente, sou servidora pública lá, tenho muito orgulho de estar lá. Entrei no mestrado como cotista quilombola, isso facilitou muito essa entrada, porque não que nós não tenhamos capacidade de entrar como quilombolas, mas diante de todo o histórico, de toda a história que nós vivemos, nossos antepassados, e que isso é levado adiante, foi a necessidade de utilizar da cota para a entrada no mestrado. E hoje eu sou mestre em geografia, sou muito feliz, conheci a geografia e me encantei por ela. E infelizmente nós não temos ainda o doutorado em geografia, mas está em processo de implantação na universidade. Muito em breve teremos essa vitória lá dentro, e agora aprovada como doutoranda em desenvolvimento regional também pela UFT. Fico feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse momento e espero poder levar um conhecimento e também adquirir também a partir de vocês. Legal. No doutorado, no mestrado, Kaline, você estudou alguma coisa específica dentro de racismo, cotas raciais? Dentro do mestrado de geografia, é um curso multidisciplinar, então a gente pode trabalhar diversas áreas, mas como eu, diante da minha origem quilombola, quis estudar sobre a área de territorialidade quilombola. Então, a minha dissertação é sobre o território quilombola dentro da comunidade de Morro de São João, e a partir daí eu pude conhecer tanto da comunidade quanto da minha própria história. A minha avó é a pessoa mais idosa dentro da comunidade, com 95 anos, Ciriaca Ferreira de Menezes, e ela é neta do fundador da comunidade, Vitor de Sena Ferreira. Então era grandioso para mim poder estudar sobre a minha origem, levar esse conhecimento adiante, porque o nosso trabalho fica disponível na plataforma de repositório da UFT, fica acessível a toda a comunidade nacional e internacional.
E é gratificante poder levar a história da nossa comunidade para a sociedade e contribuir também para a história do Brasil, porque são pedaços das histórias regionais que gera toda a história do Brasil, né? Vai preenchendo as lacunas. Exato. Que ainda está vaga. Né? Então, é grandioso para nós, quilombolas, levar a nossa história ao conhecimento social. E de certa forma, você também agora está representando essa comunidade, né? Com certeza, fundamentalmente representando. Reconhecer o território quilombola também reconhecer as origens, você levar, faz parte da história, porque quando você classifica um lugar com as suas características, por exemplo, lá tem boleiras mestras tradicionais que somente elas fazem os tipos de bolo feito lá. Em algum momento, alguém conhecer a história dessas pessoas vai assimilar a territorialidade, aquele lugar, então vai reconhecer a comunidade quilombola no Morro de São João em qualquer local diante da história desses bolos tradicionais. Então, a gente nesse trabalho falou sobre o território, falou sobre a culturalidade, falou sobre a origem da comunidade e relacionou tudo isso a essa questão de raciais, né? Porque ser quilombola ter a sua etnidade, né? Quilombolas são pessoas que tiveram origens africanas, né? Trazidas da África e que se instalaram no Brasil. Então, são comunidades que têm remanescências africanas. E eu fico muito feliz de poder contribuir e levar esse conhecimento adiante. Muito bom. E a gente é que agradece. Hoje aqui vai ter bastante perguntas, né? Então assim, eu espero que esse podcast ele consiga abranger assim, o mundo todo, que afinal de contas é um assunto, entre aspas, polêmico, que precisa ser debatido, que precisa ser esclarecido, né? Para que todos nós tenhamos o melhor entendimento possível. Vamos agora às perguntas? Vamos lá, agora a primeira pergunta será da Alice. Como funciona a política de cotas raciais no Brasil? Por exemplo, no acesso à educação. As políticas de cotas é um acesso a vagas que foi instituído pela Lei 12.711 de 2012. Essa lei, ela possibilita que as vagas de uma instituição sejam divididas em duas partes, 50% para cotas gerais e 50% para cotas relacionadas a socioeconômico e raça e cor. E agora inserido com a sua atualização para cotas em PCD, que a gente chama pessoas com deficiência. Esses 50% destinados à cota, ele também ainda é subdividido em 50% para pessoas com renda menor do que o salário mínimo e pessoas com renda maior que o salário mínimo. E aí, a partir daí, acontecem outras subdivisões, que perpassa pelo PPI, que a gente chama pardos, pretos e indígenas, e aí vem para quilombolas e para deficientes. Dentro das pessoas com renda de um salário mínimo e meio até o salário mínimo, até o salário mínimo e pessoas acima de um salário mínimo. Classificações de renda e raças. Essa lei ela foi criada e depois ela passou por atualizações, já prevendo 10 anos depois passar por essas atualizações, porque naquele momento era uma situação e hoje vivemos outra. E essa lei de cotas, ela possibilita que as pessoas tenham pessoas que historicamente foram sofrendo desvantagens, né? E ela possibilita a entrada dessas pessoas dentro das instituições de ensino e alguns concursos públicos também utilizam o sistema de cotas. É fundamental que nós lutemos pelo sistema de cotas e que ele também passe por processo de atualizações, como foi feito com os deficientes, e posteriormente com as nossas lutas para inclusão também de cotas para mulheres negras, mulheres mesmo, e políticas de gênero, porque não que nós não tenhamos, já como dito, capacidade de entrar sem as cotas, tanto que o processo de cota, quando você faz o processo seletivo, todas as pessoas são destinadas às cotas de ampla concorrência. Você não atendendo às notas, não passando no que você tinha interesse, com a nota que você tem, você vai para o sistema de cotas conforme
a sua descrição no formulário que você preencheu de inscrição. E a partir de então, você vai para a cota que você melhor se encaixa. Sendo quilombola, você tem que comprovar, né? Existe comissão para que essas comprovações sejam de fato, para que suas informações sejam de fato verídicas. E aí depois, tanto também como indígena, como PCD. E pessoas pretos e pardos. Isso é através de quê? De documentações, declarações, você declara ser pessoa da cota que você solicitou. Você vai fazer uma autodeclaração, né? Aí tem que passar por uma comissão. Não é eu falar assim, eu sou negra, eu já vou conseguir a vaga. Tem uma comissão, né? Heteroidentificação, né? Aí vai ver os critérios para ver se você realmente tem essa possibilidade dessa vaga. Porque às vezes também eu penso assim, eu sou negro, já, né? Eu já fiz lá a minha autodeclaração e eu vou conseguir. Não é assim, tem todo um critério para entrar na vaga, né? Inclusive, esses critérios eles foram ao longo do tempo melhor desenvolvidos, porque justamente havia essa situação de que as pessoas apenas se auto-identificavam e achavam que tinham já o direito. E para que garantisse de fato o direito a quem realmente dele deve exercer, foi criando as comissões de avaliação. E é fundamental que nós, enquanto negros, pardos, indígenas, quilombolas ou PCD, tenhamos a autodeclaração, nós nos autodeclaremos como propriamente. Por quê? A cota, ela é classificada, ela é percentualizada de que forma? De acordo com o censo de cada cidade. Se você não se declara quilombola ou indígena ou qualquer outra cota dentro do censo, você perde por percentagem dentro dessa classificação de 50%. Ou seja, para você determinar quanto cada quilombola, cada índio, cada pessoa dentro dessas cotas tem o direito de quantidade de cotas, é pelo número de habitantes e pessoas que se autodeclaram com relação a isso. Se você não se autodeclarar, você perde percentuais e aí esses valores restantes vão para outras pessoas. Então é fundamental que nós, enquanto quilombolas, enquanto indígenas, enquanto pardos e pretos, temos que autodeclarar quando o pessoal do IBGE passa em nossas casas fazendo a pesquisa, para que nós garantimos esse direito. E o interessante que é a questão da cota, né, da identificação e tudo vai além da autodeclaração, né? Porque tem gente que pensa que só por ser um pouco mais escuro ou mais retinto, né, já é, mas também tem aquela pessoa que é negra, que é filho de um pai ou uma mãe branca, mas ele tem o cabelo cacheado, tem os lábios mais largos, né, é o que eles chamam de fenótipos negros, né? Então, não é só a pessoa que é negra, preta e retinto que vai ser entrar na cota de pretos e pardos. Aquela pessoa que também é mais clara, né, que eles chamam de bege, né? Vai do bege para o marrom claro, mas também tem nariz mais alargado, os lábios mais alargados, cabelo cacheado também é o negro, né? Que é a constituição da miscigenação do nosso país, né? Da mistura do tudo, né? Inclusive, são esses os parâmetros que são avaliados pelas comissões. E eu tenho filhas brancas, de pele branca, mas elas têm traços de negros. E a gente tem uma grande dificuldade em alguns momentos de eu me passar por mãe delas, porque elas são brancas e loiras, porque meu esposo é branco e loiro. Mas a gente teve uma situação dessa, inclusive, no período de consciência negra, porque antigamente a consciência negra ela estava atrelada a desfile de pessoas negras dentro das escolas. E a minha filha quis desfilar como uma pessoa pertencente, foi barrada. Ela não pôde desfilar porque ela era branca e loira, tem os cabelos cacheados. E aí eu fui questionar por que de fazer isso. E aí no ano seguinte, coincidentemente, o governo federal lança que não é uma questão de negritude, é de consciência negra. Tonalidade de pele, né? Exatamente. E aí foi o momento que ela pôde ser inserida dentro desse mundo que ela também gosta, ela participa e faz parte. Né? Não é por conta da pele dela que ela não faz parte dessa história. E fiquei feliz porque foi uma iniciativa que veio da base, das escolas, dos municípios, né? Das pessoas reivindicando, né? a sua participação, o seu reconhecimento como pessoas
não de pele escura, mas pessoas que também compõem a história do negro no Brasil. Certo. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. A Yasmin. Yasmin não, a Ana Beatriz. Não, Yasmin. Yasmin mesmo. Vamos lá, Yasmin? Como as cotas raciais influenciaram na sua formação profissional e acadêmica? Como eu já tinha dito, Yasmin, eu pude continuar minha formação acadêmica a partir das minhas graduações por conta das cotas. A minha graduação em farmácia e biblioteconomia foram feitas em instituições privadas, mas essa é uma grande luta também que nós temos, levar o sistema de cotas para dentro das instituições privadas de ensino nesse país, porque há cursos que nós não temos disponíveis, principalmente aqui no Tocantins, nas instituições federais ou estaduais, públicas, né? E nós temos o direito de cursar algo que é do nosso entendimento dentro das instituições privadas, e ter esse sistema de cotas dentro delas é fundamental. E eu não pude ter. Graduei em escolas privadas, mas continuei a minha história acadêmica dentro da universidade pública, e nela eu pude exercer esse direito. Entrei como cotista, já foi dito, no mestrado de Geografia, e agora também como cotista, que eu fiz questão de entrar, podia ter feito a inscrição pela não concorrência, mas eu fiz questão de entrar como cotista quilombola para levar esse incentivo para os outros, meus irmãos de comunidade. A representatividade. Exatamente, para eles entenderem que nós podemos ir adiante. Não porque somos quilombolas que temos que nos fechar dentro da nossa comunidade, não. Nós temos que buscar o conhecimento fora da comunidade e levar o nosso conhecimento de dentro da comunidade para fora e trazer o de fora para dentro. Dentro da Universidade Federal de Tocantins agora vai abrir um curso para educação indígena, e nós estamos muito felizes com essa iniciativa, porque pessoas indígenas vão poder estudar na universidade com uma estrutura apropriada, que eles depois podem levar esse conhecimento para dentro das aldeias, com formação universitária. É fundamental que isso aconteça. Assim como nós quilombolas, a nossa língua dentro das comunidades é diferenciada fora da comunidade. O jeito de nós falarmos dentro da comunidade, o jeito que nós carregamos alguns fonemas. Então, a gente precisa valorizar isso, e precisamos também do conhecimento externo para que nós levamos para as nossas gerações. E poder entrar no doutorado foi um divisor de águas para mim. Quando eu iniciei como servidora pública na UFT, sou assistente administrativo hoje lá e trabalho na biblioteca, nunca pensei na minha vida que eu pudesse fazer um mestrado ou um doutorado, mas a academia nos possibilita isso. E ser cotista vai muito além, nos leva muito além, porque a gente consegue uma vaga que talvez em algum momento, por conta das nossas origens, dificultava para nós podermos ter, justamente por conta também da linguagem, porque quando a gente está nos alfabetizando, a gente às vezes se escreve como fala, né? E a gente tem essa dificuldade, e também os incentivos dos nossos pais que não puderam ter esse incentivo de leitura, de estudo. Então a gente tem essa dificuldade. E poder entrar como cotista e fazer um mestrado, um doutorado ou uma outra especialização é fundamental para que nós também possamos melhorar a educação quilombola, indígena, de pessoas que necessitam de cotas. Então, fiquei muito feliz de poder passar no doutorado dentro da instituição que eu trabalho, de ela possibilitar esse assistencialismo, essa vaga, e poder também mostrar para as pessoas, para a sociedade e para os meus irmãos de comunidade que é possível. E a UFT ela possibilita muito isso, só que ter a cota propriamente dita não é suficiente. A gente precisa dos auxílios, das políticas afirmativas para permanecer dentro da universidade. Jovina aqui é prova disso,
que a gente precisa da bolsa, dos auxílios de moradia, de alimentação com o restaurante universitário que a UFT disponibiliza. Precisamos também de participar dos programas dentro da universidade. Tudo isso garante a permanência, porque é sabido que as comunidades quilombolas, na maioria, elas são constituídas por pessoas de rendas baixas, pessoas com escolaridade, a maioria dos idosos analfabetos ou semi-analfabetos. E essas pessoas precisam de auxílios, precisam de um auxílio para se manter dentro da universidade. Precisa que os filhos dessas pessoas consigam iniciar e concluir o curso de graduação para ter uma melhoria de qualidade de vida futuramente, né? E também durante o período da universidade. Não é oportunizar só a entrada, né? Não. Tem que ser assim, garantir a permanência, para que possam sair, né? E assim, continuar, né, em outros caminhos. E outra coisa, o fato de vocês ter uma formação avançada, não significa que vocês vão perder a origem de vocês. Né? Muito pelo contrário, vocês vão apenas cruzar os conhecimentos, cruzar as informações, né? Da comunidade de vocês com a universidade com a comunidade. Exatamente. Quando a gente só enriquece, né? O aprendizado de todos, né? Enriquece. Quando nós temos a necessidade de sair da residência da comunidade, a gente precisa entender que as nossas origens não acabaram. A gente ainda tem que levar para onde nós formos tudo que a gente recebeu de conhecimento, de história dos nossos ancestrais. E perpassar também esse conhecimento da nossa história é fundamental para os nossos filhos, porque eles vão poder contar a nossa história adiante para os filhos deles. E não vai se perder nas memórias dos nossos idosos. Hoje a gente tem uma grande dificuldade lá em perpetuar essa história, porque nossos idosos estão morrendo, né? E aí com eles o conhecimento do que se passou. E as novas gerações, se não tiver essa percepção que realmente tem que valer a origem, os costumes, os hábitos, acaba. E além disso, o conhecimento de como fazer a nossa cultura, porque é a partir da história contada dos nossos idosos que a gente vai e de acompanhar o que eles sabem fazer, que a gente vai adquirindo esse conhecimento. Então é fundamental que sejamos, nos auto-reconhecemos enquanto pessoas de nossas origens, seja quilombola, seja indígena, seja dentro da sua própria casa, na sua origem que for. Na minha casa nós temos a minha origem como quilombola e a origem do meu esposo como gaúcho. Então eu não posso deixar minhas filhas entenderem que é bonito falar puxando R e que é feio falar como nós falamos carne. Não posso. Eu tenho que ensinar para elas que é importante a cultura das duas partes e que fomentar e levar essa cultura adiante faz parte da história delas. E é isso que a gente tem mostrado, levar elas para o nosso quilombo. A gente não reside hoje lá, mas temos residência. Levar elas para conhecer a cultura do nosso quilombo, mostrar para elas que elas fazem parte dessa história. E elas aprenderem como que funciona, elas aprenderem a dançar sussa, aprender a bater tambor, aprender sobre a importância da dança dos pombos como movimento de territorialidade, é fundamental. E eu faço isso com muito amor para que elas entendam a importância disso. E também levar a do meu esposo, que não é uma menos do que a outra, e sim, como você falou, complementos, faz parte de toda essa história do nosso país. Aqui a gente, na nossa mesa, a gente tem duas representações, né? Jovina, lá da Malhadinha, né, Jovina? E a Karine, Nayara, Karine, e de outra é São José. Comunidade Morro São João. Morro São João. Aí quando eu vejo essas representatividades, né, é muito interessante. Porque me lembra muito, eu não sei se a professora Marcileia conheceu ou conhece, o professor Ayala Colares, que é lá da UEPA. Ele já é doutor há muito tempo, né, professor da UEPA há muito tempo, no curso de Geografia, no mestrado, no doutorado lá. E ele
vai na comunidade dele, que é lá em Castanhal, que tem as escolas, né, dentro da comunidade, e ele arrasta os meninos, né? Ó, gente, vamos se inscrever, o mestrado está aberto, o doutorado está aberto, a graduação, o processo seletivo para a graduação está aberto, vamos se inscrever, nós somos quilombolas, a gente tem esse direito, a gente vai usar desse direito. E ele arrasta todo mundo para o mestrado, para o doutorado, para a graduação, tudo como cota. Bora que a gente tem o direito e a gente vai usar esse direito. Né? Então, é importante que eles saibam que eles podem fazer, que eles podem fazer isso, né? Deles, para o uso deles. Então, eu acho que é importante essa propagação, né? Então, da gente saber que existe a lei de cotas, vocês são amparados, né? Muito da nossa população é amparada por essa lei, então vamos usar, né? Então, como a Nayara falou, é importante, ela leva as meninas dela lá para elas se reconhecerem como pertencentes daquele lugar, né? Aquele quilombo lá, né? Que, igual costumo falar para as meninas nas aulas, né? Quilombo, cara, é um território de resistência, né? Né, Alice, que eu falo lá, o quilombo é um lugar de resistência, né? Foi de onde eles fugiram da escravidão e tudo, e eles se refugiaram ali para fugir, né? O algoz deles, né, daquelas épocas, né? Que está por aí com outro nome hoje, né? Estão por aí com outro nome, mas... Vamos lá. O que você pensa que poderia mudar nas políticas de Estado quando se trata da igualdade racial e de gênero no Brasil? Nós temos que continuar expandindo as políticas, mas nós temos que avançar. Nós temos que avançar com relação às estruturas de combate à violência sexual, o assédio, as violências raciais, no sentido de que precisamos ter pastas dentro do governo com orçamentos próprios para desenvolvimento de políticas afirmativas, políticas de inclusão de mulheres negras dentro do mercado de trabalho, equiparação de salários de homens e mulheres, também estabelecer políticas de cotas para mulheres negras, porque tem a cota para negro, mas mulheres negras, nós mulheres, diante da história social, nós temos essa dificuldade de avançar no mercado de trabalho, da mesma forma que os homens, apesar de sermos maioria. Dentro da UFT hoje, a maioria dos servidores são mulheres, a maioria dos estudantes são mulheres. E a gente precisa avançar nessa equiparação de salários. É fundamental que haja políticas para o desenvolvimento desses avanços. Além disso, a conscientização da nossa história dentro da base curricular. Nós precisamos estudar sobre história afro-brasileira. Tem que ser obrigatoriedade. E também a história indígena faz parte da história do Brasil, de fato como ela aconteceu. Não como foi contada por alguns que queriam que ela fosse da forma como foi contada antigamente. Então, há necessidade dessas modificações na base curricular para essa integração. E também políticas que desenvolvam a mudança desse estereótipo social de que nós somos frágeis, que nós somos delicadas, nós somos pessoas fortes, nós somos pessoas capazes, e tanto mulheres como pessoas de cotistas, pessoas que necessitam de assistência. Então, há necessidade de uma pasta dentro do governo propriamente destinada para esse tipo de desenvolvimento de políticas afirmativas. Isso é gritante. Então, a educação, ela é a base de iniciar tudo isso. Então, precisamos fazer o desenvolvimento dessas políticas de afirmação. Muito bom. Vamos lá, Yasmin. Próxima. Como foi a sua vivência como mulher negra e estudante da Universidade Federal? A universidade, ela é uma instituição bastante eclética, ela é aberta. Então, estar lá como pessoa negra é muito bom e é bastante
bastante, as pessoas têm uma recepção muito boa para as questões raciais, de gênero dentro da universidade. Então, assim, hoje, na minha percepção, entendo que dentro da universidade é o local onde você melhor se expressa, independentemente do que você, da sua origem, da sua escolha de gênero. A universidade, ela abraça tudo isso. E a UFT, ela consegue passar essa mensagem. Nós temos cursos de Libras, que o campus de Porto já foi considerado como lugar do surdo. Então, é uma receptividade muito boa. Entender o índio como pessoa importante da nossa culturalidade e levar para ele um espaço que melhor acomode é importante também. O surdo, você poder compartilhar com ele a linguagem dele é fundamental. Então, a universidade propõe tudo isso. E eu, como pessoa negra, nunca tive dificuldade dentro da universidade. Há os casos, claro, sempre há em todo lugar. Não é tudo muito lindo o tempo todo. Mas a gente, quando você tem o conhecimento do que você tem direito e o respeito, tanto por você quanto pelas outras pessoas, você se coloca como pessoa a ser respeitada em qualquer lugar. E a universidade também é assim. A UFT, ela hoje, o campus de Porto Nacional, temos uma mulher como diretora, a Etienne Fabrin, e nós fomos agraciados com uma mulher negra sendo reitora da Universidade Federal do Tocantins, sendo gestora de todos os 5 campos que temos hoje. E é gratificante poder ver ela lá como representante, sabe, da mulher, da força negra no nosso estado e no nosso país, fazendo história. Negra e mulher. Né? Exatamente. São grandes coeficientes pesados que ela passou por muitas barreiras para chegar lá. E chegou. Não chegou como sendo colocada lá, como algumas pessoas já falaram. Não, ela lutou, ela buscou, ela tem conhecimento para estar lá. E a gente fica muito feliz de poder tê-la hoje dentro da universidade como nossa gestora. Maria Santana está fazendo história e nos mostrando que nós também podemos fazer e que é possível. Jaque? Você teve que lidar ou ainda lida com o racismo nos contextos em que faz parte? Sim, já passei por umas situações de racismo, inclusive por parte de uma pessoa que era bastante religiosa, fiquei muito triste por isso. Mas assim, o racismo, ele também tem um pouco da nossa culturalidade. Se você se põe como pessoa que passa o tempo todo com processos racistas, em qualquer momento, em qualquer situação, você acha que vai haver o racismo. Eu não tenho essa conduta. Não me vejo como pessoa diferente de nenhuma outra pessoa. Minha pele não determina quem eu sou. Mas ela é a minha pele. Então, assim, a gente precisa ter conhecimento de causa. É fundamental ter o conhecimento. Então, em momento nenhum, você tendo conhecimento, em todo momento, você tendo conhecimento do que você é, do que você pode, situação nenhuma de racismo vai te deprimir, vai te levar para baixo. Claro que a gente fica chateado, né, em situações que acontecem, a gente fica triste pela pessoa que comete o racismo, não por nós, temos que ficar triste por essa pessoa que é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que passou por situações, imagino eu, ruins na vida dela e passa isso adiante, mas atacando outras pessoas. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Temos que lutar, temos que nos mostrar como pessoas inteligentes, pessoas capazes e de conhecimento. E também a de gênero. Infelizmente, nós temos uma história social difícil, tanto dentro das nossas comunidades, com relação por ser mulher, né, a gente traz esses ranços históricos de que a gente tem que ficar em casa, de que nós temos que trabalhar só em serviços domésticos, e isso perpassa a história e acontece nos dias de hoje. Então, isso acontece com rotina dentro das comunidades quilombolas, principalmente por conta desses ranços históricos. As mulheres quilombolas, elas têm essa dificuldade de sair de dentro de casa para estudar, por conta do casamento, né, dos incentivos familiares, infelizmente, e também
por questões sociais. Meu esposo mexe com agricultura e o mundo agro ele é muito conservador. Então, para nós mulheres nos valorizarmos nesse sistema é muito difícil. Então, não é uma questão só quilombola, é uma questão histórica. Então, nós mulheres precisamos ter conhecimento de causa, precisamos nos fortalecer e mostrar quem somos, que somos fortes, somos capazes. Nós queremos também participar da história da sociedade, não somente como pessoas passivas, nós queremos estar ali como protagonistas, como somos de fato. É por isso que o papel da universidade é muito importante, né? Sim, é um papel transformador. Exatamente. Eu sempre falo para os nossos estudantes aqui, a gente tem que adquirir conhecimento, a gente tem que aproveitar cada coisinha que o professor coloca dentro da sala de aula, nada é em vão, né? Até mesmo para vocês, né, vocês que estão finalizando essa primeira fase, né, querendo finalizar essa primeira fase do ensino fundamental, o quanto é importante o conhecimento, né, até mesmo para a gente saber se posicionar, saber entrar e sair, né, não receber ofensas sem saber retrucar com respeito, né. Então, assim, aqui que está falando no início, o papel da universidade é muito importante, né, aquela troca, né, como o professor Nathanael falou, né, que o professor vai lá, né, na cidade, né, buscar, né, a comunidade dele para ir para a universidade. Isso é muito importante, gente. Precisamos desse posicionamento, precisamos dessa noção. Sim. Tá? Como a Nayara estava falando, né, dessa questão dela lidar com o racismo, eu lembro muito, né, que a gente passa, né, a gente, assim, eu digo, enquanto sociedade, muitas pessoas sofrem o racismo velado, né? Fala no racismo, mas é brincadeira, tá? É só uma piadinha, não leva isso, né, a sério, eu tô brincando, né? Esses dias tem um amigo meu, né, que ele, inclusive, ele tá terminando engenharia em Palmas e ele entrou como cota, né, ele é cotista. E a gente fala muito, né, tava lá em casa, e ele falou assim, cara, é muito ruim, né, passar por isso, e quando é com a gente sabe se é racismo, o cara tá tratando a gente com preconceito ou não. Quem sofre sabe, né? Ele sabe a diferença do ô meu negro, né? Que ele sabe ter o carinho, né? Pô, meu negro e tal, do que quando tá tendo com uma piada. Né? Racismo camuflado. Não, tô brincando, é uma brincadeirinha. Né? É igual a professora falou, né? Não deixa, nem que seja uma brincadeira, retruque com respeito, né? Sem saber se posicionar, sim, né? Sim. Vamos lá, Alice? Como você vê a importância da representatividade negra em áreas como a cultura, a educação e a política? É fundamental termos representantes em todas as instâncias, em todas as áreas administrativas, seja municipal, estadual, federal, é super importante. É através dessas pastas, principalmente a cultura e a educação, que nós conseguimos os espaços que temos hoje. Elas se iniciaram através da cultura porque foi nossas origens, elas não tinham documentação. Então foi através das histórias, da cultura, que nós possibilitamos comprovar a nossa origem, e a partir dessa comprovação cultural a gente se mostrou pertencente à história do nosso país e ter esses direitos que foram agredidos na história, no processo histórico. Então a cultura é fundamental. A cultura promove a sua territorialidade, ela promove você perpetuar a sua história. E a pasta cultural hoje ela é fundamental porque ela proporciona levar adiante e financiar esses processos culturais. As festas de santo que tem dentro das comunidades, por exemplo, sem a cultura fomentando a realização dessas festas, fica impossível de a comunidade levar esse conhecimento adiante, levar essas ações adiante, promover através da cultura o conhecimento das crianças, de como dançar a sussa, de como produzir o bolo, de como fazer a farinha, é importante, é fundamental. Mas sem a educação, nada disso é possível. A educação é o grande pilar de tudo. A educação, se você possui educação de base,
bem fundamentada, e isso até isso é difícil de promover dentro das comunidades por conta do acesso, por conta da dificuldade das crianças saírem de dentro das suas comunidades para estudar fora, porque na maioria das comunidades eles não tem escolas dentro da comunidade, tem que eles saírem para ir até o município mais próximo. Então eles dependem de transporte público gratuito, e tudo isso são dificuldades que as crianças, que as pessoas encontram para exercer, para ter uma educação de qualidade. Quando a gente sai da comunidade buscando fazer uma graduação, as dificuldades que encontramos nas cidades, a gente precisa de um lugar para morar, a gente precisa de um transporte público, que inclusive esse ano, para ano que vem, tem a promessa que o município vai disponibilizar um transporte público coletivo para os universitários, que vai passar pela UFT, a AFIA e também pelo IF-TO, e isso facilita muito, incentiva as pessoas a ir para a universidade e permanecer nela, porque muitos jovens deixam de estudar por conta da locomoção, por conta do acesso. E nós, aqui em Porto Nacional, principalmente, as nossas universidades, as duas maiores universidades, elas são longe do centro urbano, e isso dificulta muito o acesso. E a UFT hoje custeia o transporte público para os alunos da UFT, que ele sai do campus, percorre pela cidade por pontos específicos, levando eles para a universidade, para diminuir a redução do número de ingressantes. Uma das políticas foi essa, né, professora Marcileia? E isso realmente foi efetivo. Muitos jovens que tinham intenção de desistir dos cursos que estavam graduando permaneceram, e ajudou muito essas pessoas a estarem na universidade. E diante disso, a UFT, com essa iniciativa, incentivou ao governo municipal a manter essa ação também expandida para toda a cidade, para todas as outras instituições de ensino. Isso é muito plausível e a gente espera que realmente, de fato, aconteça para o ano que vem. Está na promessa. Sim. Bom, você já pensou um estudante periférico lá do Imperial, lá embaixo, que dá quase uns 8, 10 quilômetros, né, de lá para a UFT, né, Jardim dos Ipiquês. É muito longe. Como é que ele vai se deslocar a pé ou de bicicleta todo dia desse jeito, né? Nós temos também dentro da universidade o dia D, que é o dia que vocês, alunos da rede de ensino fundamental, alunos iniciais e finais, podem conhecer a universidade. É um dia que os cursos preparam uma apresentação para vocês do que o curso oferece, o que as graduações podem oferecer, os laboratórios, as pós-graduações também. Então, um incentivo para que os alunos escolham qual carreira quer seguir e busquem a universidade. O caminho principal é a educação, para que nós possamos ter uma melhoria de qualidade de vida. Então, é fundamental a educação. Eu falo sempre que se nós investíssemos metade da nossa renda em educação, nós não teríamos pessoas com dificuldades como temos no dia de hoje. E a política, ela perpassa por todo esse processo. Falar como nós estamos falando aqui é fazer política. Então, a gente precisa fazer política o tempo todo. E política é o diálogo. Então, não tem como a gente exercer os nossos direitos sem exercer esse papel de político, de pessoa política. Não é a política violenta, a política que traz prejuízo, não. A política com causa, com propósito, a política com conhecimento, né, de bem comum. E que você, através disso, da educação principalmente, você promove a permanência, a perpetuação da cultura e usando a política para o desenvolvimento de todas essas partes. Ana Beatriz? Qual a sua opinião no sentido de que algumas pessoas questionam que o sistema de cotas é uma forma discriminatória? É uma opinião das pessoas que não têm conhecimento histórico, eu imagino. O sistema de cotas, como eu já disse, ele veio para diminuir um pouco
do que perdemos no processo histórico, enquanto pessoas negras, pessoas que nossos ancestrais vieram de um local da África trazido de forma agressiva, né? Os indígenas que sofreram as perdas dos seus territórios no percorrer do processo. Então, todo esse sistema de cotas é uma forma de diminuir essa desigualdade. De novo, nós não somos incapazes de não ter conhecimento para competir com as pessoas que não são cotistas, mas sim para garantir esse direito que nós temos. O sistema de cotas, tanto que quando ele foi criado direcionando todos para a ampla concorrência. Então você compete com todos os outros. Se você tem uma nota que consegue concorrer com a outra pessoa que não cotista, você tem uma nota maior, você entra não sendo cotista, não tem problema. Mas ajudar essas pessoas que, diante de toda a história dela, não tem condições de fazer uso, de entrar na universidade sem esses benefícios, não é uma questão de privilégios, não, é uma questão de direitos. E nós, de reparações pela história. Então a gente precisa exercer esse direito, a gente precisa lutar por eles. Não é algo que alguém criou, imaginou, não. É algo que aconteceu por conta de toda a história, de toda a necessidade de pessoas que precisam também do acesso à educação. Então, é um direito e nós precisamos lutar e exercer por ele. Sim, tanto é que tem cotas não só para pessoas pretas, né, indígenas, né, quilombolas. Exatamente. As cotas, elas... Mas elas são bastante polêmicas, bastante. Porque assim, uma parte da população já acha que isso já é uma forma já de discriminar, né? Exatamente. E a outra, uma parte já pensa igual você falou, né? Que não está ganhando, está apenas reparando aquilo que perdeu lá atrás, né? Sim. Mas é igual na época não né, professora? Ele se inscreveu como cota, mas ele está pelas duas vias. Se ele conseguir ponto para entrar na AMPA, ele não vai usar a vaga da cota, ele vai entrar na AMPA. No caso é porque a cota ela vem assim, como se não consegue passar pela ampla, tem a segunda opção. Aí é a cota, ele entra pela cota. O sistema é algoritmado, então quando você não atende os requisitos da ampla concorrência, você vai para as cotas. E aí, nesse momento das cotas, de acordo com a descrição das informações que você fez no formulário de inscrição, você vai seguindo para a sua subdivisão de cota. Porque dentro da cota também tem a concorrência, né? Tem a concorrência, claro. Como foi no processo de doutorado. Eu fui a única inscrita para concorrer à cota afirmativa. Mas essa única vaga de cota afirmativa, ela era para deficientes, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Então, eu iria concorrer com todas essas pessoas. Mas não houve inscritos. E aí, assim, fiquei feliz, porque eu era a única inscrita, então eu estava concorrendo comigo mesmo. Mas também triste, porque eu vejo a dificuldade das pessoas em ter esse acesso às pós-graduações. Elas não conseguem chegar até lá. Por quê? Por conta das dificuldades por todo o processo, né? Então, assim, há necessidade, deve haver as cotas. A gente precisa lutar. E quando, no estudo para trazer para vocês, então, eu fiquei feliz que assim, essa lei de cotas, ela não é uma lei que ela pode ser retirada do processo legislativo, não. Ela pode ser sempre modificada, atualizada, mas nunca mais sendo retirada da forma como ela foi elaborada e foi escrita e foi aprovada. Então isso é uma garantia dos nossos direitos, né? Uma segurança para além de quando ela foi criada. Então, entra muito naquele negócio lá do Fernando Birri, no livro do Galeano, né, nas palavras andantes, algo do tipo, ele fala o que é utopia, né? Utopia está no horizonte.
Eu caminho 2 passos, ela vai se distanciar 2 passos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu nunca posso parar de caminhar. Né? Então a cota vai estar lá, sempre vai estar. Ela nunca vai ser mais retirada. Eles vão apenas alterá-la, né? E espero que seja para melhor, né? Então, cada vez que eles alterar alguma coisa aqui, ela vai se distanciar mais um pouco. Quando ele se afastar mais um pouco, ela vai se distanciar mais um pouco, vai sempre melhorando, forçando que a gente nunca pare, né? Porque a luta é constante, é contínua. Bom mesmo é que A gente não houvesse desigualdade, né? Exatamente. Seja ela qual for, né? Nós somos pessoas, nós somos gente. Somos pessoas. Né? Então, bom, chegamos ao final de mais um podcast. Queremos agradecer todas as pessoas que estão aqui na mesa. Quero agradecer a professora Marcilé, ela que representa o programa PIP, né? E representa também aqui os universitários da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional. Quero agradecer mais uma vez, viu, a professora Nayara. E muito obrigada, dizer que a nossa escola, esse espaço aqui, a Escola Estadual do Domingos Carreiro, está sempre de portas abertas para essa parceira, que é a Universidade Federal do Tocantins. E agradecer também o meu companheiro aqui, o professor Natanael. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, dar um tchauzinho final, fique à vontade. Alguma pergunta, surgiu mais alguma dúvida? Não? Ficou claro? Aí conforme for surgindo as dúvidas, vocês podem nos procurar. Se a gente não souber responder, a gente já bate lá na porta do UFT. Com certeza que também vai estar as portas abertas para nós. Tá joia? Muito obrigada e até o próximo podcast. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.